Olá pessoal, esse vídeo é uma sugestão da Maria Cecília. Pois bem, Giordano Bruno ele foi um filósofo cujas ideias desafiaram não apenas o entendimento científico da sua época, mas também a própria religião. A firmeza com que defendeu seu pensamento fez com que Giordano acabasse sendo alvo da Inquisição e ao final fosse condenado à morte. Nesse vídeo vamos falar um pouco da vida e da morte desse italiano, que até hoje é lembrado como uma espécie de mártir da Inquisição. Então vamos lá. Filippo Bruno nasceu em 1548 em Nola, na Itália. Desde muito jovem, demonstrou grande inteligência e paixão pelo conhecimento. Aos 14 anos foi enviado a Nápoles para estudar humanidades, lógica e dialética. Com 17, ingressou como noviço no mosteiro dominicano de San Domenica Maggiore. Mudou de nome para Giordano Bruno. Ali, no mosteiro, ele se aprofundou muito nos estudos de São Tomás de Aquino. Estudou também Aristóteles, Johann Kepler e Erasmo de Roterdã. Passou a defender alguns textos que questionavam alguns princípios da Igreja. Em 1572 foi ordenado sacerdote e em 1575 conseguiu o título de doutor em teologia. Nessa época, já defendia alguns pontos de vista que iam de encontro à doutrina católica de então. Em 1576, é expulso da ordem dominicana por causa de suas opiniões. Fugiu para Roma após ter sido instaurado um processo de heresia contra ele pelos próprios dominicanos. Em 1578, Giordano deixou a Itália e foi para Genebra. Começou a seguir o calvinismo, mas, ao contestar algumas das ideias de Calvino, acabou sendo excomungado. Em 1582, passou a lecionar em Toulouse, na França. Em seguida, mudou-se para Paris e logo depois para a Inglaterra. Em 1591, foi morar na Alemanha e se converteu ao luteranismo, mas, tal qual ocorreu com o calvinismo, acabou se desentendendo e sendo excomungado pela Igreja Luterana. No ano seguinte, vai para Veneza, a convite do nobre Giovanni Mocenigo. Tratava-se, entretanto, de uma armadilha e Giordano acabou preso pela Inquisição. Bruno defendia que o universo era infinito e que havia infinitos mundos habitados. Afirmava ainda que o Sol estava no centro do universo e não a Terra, o que contrariava a teoria geocêntrica aceita pela Igreja. Ele questionou frontalmente alguns dogmas religiosos, como a Trindade, a divindade de Cristo, a virgindade de Maria e a transubstanciação. A transubstanciação é uma doutrina da Igreja Católica que afirma que na Eucaristia o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Giordano via Deus como uma força impessoal. O universo seria uma manifestação de Deus. Escreveu do infinito universo e mundos, que defendia não apenas que o universo era infinito, mas que estava inacabado, ou seja, não era uma obra perfeita e concluída de Deus. As ideias de Bruno foram consideradas heréticas pela Igreja Católica e ele acabou sendo denunciado à Inquisição. As acusações eram blasfêmia, conduta imoral e heresia aos dogmas católicos. No dia 23 de maio de 1592, Bruno foi levado para o cárcere do Santo Ofício. No ano seguinte, foi transferido para Roma, onde foi julgado pelo Tribunal da Inquisição Romana. Seu julgamento durou 8 anos. A Inquisição exigia que ele se retratasse do que falou nas obras, mas ele se negou. Acabou sendo condenado na fogueira pelo Papa Clemente VIII em 8 de fevereiro de 1600. 9 dias depois da sentença, ele foi queimado vivo no campo de Fiore, em Roma, sem aceitar um crucifixo que lhe foi oferecido. Antes da sentença ser executada, ele disse: "Talvez sintam maior temor ao pronunciar essa sentença do que eu ao ouvi-la." O julgamento de Giordano realmente foi um ato de intolerância que acabou com uma das mentes mais brilhantes da história. A análise dos eventos, entretanto, ela deve levar em conta o pensamento da época, ou seja, deve se contextualizar. O que Giordano trazia parecia realmente algo absurdo e totalmente herético na visão do século XVI. Tanto era assim
que ele foi excomungado tanto pelo calvinismo quanto pelo luteranismo. Em alguns pontos, até mesmo de acordo com a visão católica de hoje, as afirmações dele podem ser consideradas heréticas. O exemplo que nós podemos trazer é a negação da teoria da transubstanciação. Essa teoria, amigos, ela vem direto das palavras de Jesus. Bom, cabe a cada um de nós fazer o nosso juízo de valor sobre Giordano. É isso aí, pessoal. Valeu!